Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos aqui, eu estou aqui hoje, ladeado com o professor Fragoso. Professor Fragoso, há muitos anos a gente se conhece, estamos aí na luta de instrução, trabalhando em prol da segurança de voo. E eu resolvi entrevistá-lo, por quê? Porque ele até agora só foi entrevistado por jornalista. Então vamos entrevistar de uma maneira mais técnica, né, Fragoso? A gente estava tendo um papo aqui e falou, poxa, vamos gravar isso. Vai ser um papo, na verdade, nós vamos estar conversando sobre esse lamentável acidente. Lógico, todo mundo acompanhando o acidente do ATR-72 da Voipars, que foi muito chocante. Eu, sinceramente, quando eu vi as primeiras imagens, eu fiquei assim chocado, né, Fragoso? A gente fica chocado em olhar aquilo, como é que uma aeronave, né, do transporte aéreo regional, uma aeronave como a TR-72, cai como uma folha de papel, né? Um acidente realmente lamentável, né? O professor Fragoso, ele é piloto também, ele é engenheiro pelo Mackenzie, trabalhou na Embraer, inclusive em ensaios de voo, na parte de aerodinâmica, performance, leitura daqueles dados todos. Ele também é pós-graduado pelo ITA em segurança de aviação e navegação continuada, né? Entre outras coisas. Mas vamos ao nosso papo aqui. A coisa mais recente, Fragoso, que surgiu é que uma certa televisão teve acesso aos dados do CVR, né, que é o Cockpit Voice Recorder. O Cockpit Voice Recorder, ele grava as comunicações entre o piloto e os órgãos de tráfego aéreo, assim como também a conversação dentro ali do cockpit. Portanto, né, o CVR é uma da chamada caixa preta, né, que é muito importante para realmente se descobrir o que aconteceu. E ela é junto com essa tem uma outra caixa, né, que é o FDR, Flight Data Recorder. E aí você tem várias trilhas ali que vão dizer exatamente o que estava acontecendo, parâmetros do motor. Depois explica para a gente o que tem nisso aí. Mas a pergunta que não quer calar, ô Fragoso, você acha mesmo que essa televisão conseguiu esse acesso exclusivo ao Voice Recorder, como foi anunciado, e ali fala algumas coisas? Aliás, uma coisa que eu fiquei até meio chocado, não, só cá entre nós, ninguém está nos ouvindo, mas falar que houve o som dos passageiros gritando, totalmente desnecessário. Isso não agrega nada a entender esse acidente. Eu acho que é muito importante. Nós precisamos entender esse acidente, saber o que aconteceu, porque isso é para que o grande objetivo de trabalhar em investigação é justamente fazer de tudo para que isso não aconteça mais. Exato. E isso envolve um monte de coisa, né? Então, mas você acha que houve realmente vazamento? Isso pode ter acontecido e foi tão rápido, né? Quer dizer, eles recolheram o CVR e o FDR, foi lá para os laboratórios do CENIPA e de repente já tem algo exclusivo. Isso já foi bastante estranho, né? É bastante estranho. Muito estranho, principalmente tão rápido, né? Não só tão rápido, mas o acesso ao que rápido. Porque uma coisa é você ter informações eventuais do andamento de investigação, outra coisa é você ter o acesso ao CVR, que foi o primeiro, praticamente, item a ser aberto dentro do laboratório. Então, né? Então rápido demais, né? Eu já achei muito Desconfia um pouco. Gente, nós não estamos questionando se é verdade ou é mentira. Só estamos estranhando alguma porque, coisa. Assim, se você observar a reportagem, ela tem um caráter bastante genérico. Tem. Eu tenho acompanhado todas as reportagens da mídia, colocações de vários especialistas, e assim, com facilidade você poderia extrair algumas hipóteses e somar um quadro que daria aquilo. Que daria exatamente aquilo. Né? Então, se ainda houvesse ao fundo o áudio real,
ou eventualmente a transcrição oficial. Isso. Conseguimos a transcrição do relatório, aí dá para sim entender, mas da forma Mas isso que não foi... é prática do CENIPA, não, quer dizer, ele nunca faria. Aliás, o próprio CENIPA veio a público com uma nota esclarecendo que não foi liberado para ninguém, para nenhuma televisão, essas informações. E nem seria adequado, quer dizer, isso está totalmente fora do protocolo. Exato. Aliás, Fragoso, me explica como que é. A Caixa, eles pegam as caixas e fica sob custódia. Aliás, isso é protegido por lei em todos os países, nos Estados Unidos, né? Não é assim, fica lá guardado num lugar, alguém chega à noite lá e pega. Como é que é isso? Protocolo, inclusive, você tem que ter protocolos, inclusive da abertura, procedimento de abertura. Sim, quem está presente, o pessoal da comissão. Se você perde uma sequência protocolar, você pode invalidar as evidências. Então, para tudo ali, você tem um protocolo para fazer e você registra isso. Então, no momento que você está abrindo, é filmado, é fotografado. Então, tem todo um protocolo. E mesmo esse tempo, quando eles pegam as caixas ali no acidente e levam para o CENIPA, isso é guardado. Alguém é responsável, quer dizer, não é uma coisa assim de qualquer jeito, né? O cara leva para casa, não tem esse papo. Então, isso é uma coisa importante. Existem protocolos rígidos em relação a essa questão. Então, é por isso que nós estamos questionando. Aliás, o próprio CENIPA disse que não liberou para ninguém isso aí. Isso me lembra, rapaz, deveria falar ou não? Lembra do caso do Fokker 100? Vocês se lembram, né? Que tinha decolado da 17, aí teve aquele problema e caiu logo ali no Jabaquara. O comandante Moreno, né? O comandante Moreno. E saiu na mídia. Saiu na mídia dizendo que havia um áudio no qual o piloto teria dito que está desviando da escolinha. E até hoje essa lenda permanece. Não, essa lenda permanece. Você acredita que a viúva do comandante, ela foi chamada na escola, houve uma cerimônia e o nome da escola mudou para Comandante Moreno. Não que a homenagem não seja válida, absolutamente, não questionamos isso, mas isso nunca existiu. Isso foi história para vender, para ganhar like. Isso nunca existiu. Eu acho que isso não contribui absolutamente nada, né, para a investigação, não agrega, a não ser especulação barata. Lamentável especulação barata. Não estou dizendo que é isso que aconteceu nesse caso, mas a mim causa estranhez. Aquilo que foi falado não tem nada desnecessário, como a título de investigação também não serviu para nada. Não serviu para nada. Não serviu para nada. Bom, então é lamentável que essas coisas aconteçam. Continuam acontecendo, né? E tem um relatório preliminar, né, que deve sair em 24 dias aí. Então, talvez aí a gente vai ter mais algumas informações que vai ajudar, talvez, esclarecer. É lógico que essa comissão vai se aprofundar, evidentemente, né? O relatório preliminar é para dar uma satisfação. É lógico que nós queremos saber o que aconteceu, né? Nós como instrutores, nós como o Fragoso como perito, a gente como instrutor, a sociedade. Como engenheiro, né? Sim. Eu tenho a parte técnica, né? Entender como que nós que trabalhamos com tanto afinco para que um projeto seja seguro, aeronavegável por toda a vida útil da aeronave. E acontece um negócio desse. Que você, dentro do projeto das campanhas de ensaio, você efetua ensaios de gelo, não só gelo artificial, mas gelo real. Você faz as manobras, faz o stall em gelo, para dimensionar os sistemas de proteção. Quer dizer, o avião quando nasce não tem sistemas de proteção. Então você tem que fazer os voos, as simulações, em condições praticamente reais e simplesmente dali que você desenvolve as proteções, as margens de segurança. Né? Então isso em termos de engenharia, todo mundo que está envolvido com o projeto também tem imensa curiosidade de saber. Eu diria até a própria sociedade sem dúvida tem o interesse de saber e tal, e muita gente falando, esse avião é inseguro, o avião, a hélice é assim mesmo, quer dizer, umas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ao contrário, essa aeronave é muito segura. Eu tentei trazer um pouco desmistificar um pouco mas não dá tempo, né?
Não dá tempo, mas algumas eu consegui, mostrando que dentro do motor turbo-hélice ele tem um núcleo que é uma turbina, com tanta confiabilidade quanto a turbina de um avião jato, né, de maior porte. Mas a única diferença é que o turbo-hélice voa em níveis mais baixos. Não só, né? Cada aeronave tem uma finalidade. Então, os turbo-hélices eles voam em médias altitudes, médias velocidades. Para atender a aviação regional, principalmente. Em médias distâncias. Então, você não vai colocar um avião de alta performance para voar voo curto de 40 minutos. Isso. Então, não existe isso. Né? Cada avião tem uma missão a ser cumprida e todos eles passam pelo mesmo tipo de certificação. Exatamente. Ou seja, é balela esse negócio de dizer que avião a hélice é mais perigoso, nada a ver. Aliás, o ATR, se eu não me engano, existem 2.000 unidades. 2.000. ATR-72 voando pelo mundo, quer dizer, um avião consagrado já. E vem os outros, né? Tem uma família, isso, né? Mas ele é um avião que sobreviveu a toda uma geração de turbohélices, que não sobreviveram por N razões. Foram ficando para trás, né? Não necessariamente por questões tecnológicas, mas também por questões até de viabilidade econômica, crise em alguns países, alguns fabricantes que desistiram de fazer turbohélice, mas cada um ali teve a sua razão. Alguns até por insegurança, mas não era insegurança da aeronave em si, mas sim pelo grupo motopropulsor, que era principalmente questões de hélice, né, de vibração em hélice. Então você tem toda uma gama de concorrentes que não sobreviveram. E ele está aí, o que mostra uma aeronave absolutamente confiável. E teve um papo aí, né, eu vou até mudar um pouco a ordem aqui, o pessoal falando que o avião, esse histórico desse avião, esse avião que caiu, ele teve um tail strike, e aí poderia ser dano estrutural. Você como engenheiro, o que você acha dessa afirmação? Que esse tail strike teria contribuído para um dano estrutural que poderia, então... Se existe uma remota possibilidade... Isso vai ser identificado durante a investigação. Sem dúvida nenhuma. É lógico. Né? Agora, pela dinâmica das filmagens, né, tudo indica, aquilo que eu já comentei em outras reportagens, ele caiu em parafuso chato. Parafuso chato, normalmente, ele é precedido por um parafuso normal. Que normalmente inicia-se por um stall assimétrico. Você estola de forma assimétrica, vai para um lado ou para o outro e inicia a rotação do parafuso. Agora, o que levou a esse stall? Esse é o grande X da questão. Que é a grande questão, né? E essa aeronave, justamente por ser um turbo-hélice que voa em determinado... O teto de serviço dele, ele trabalha ali num níveis de voo que são susceptíveis à formação de gelo. Especialmente, me corrija se eu estou errado, porque o Fragoso também tem formação em meteorologia, né? Quase, né? Quase, né? Você fez na USP, acabou não concluindo. Mas me parece que formação de gelo, especialmente nas frentes de inverno, aumenta essa possibilidade dessa formação, como estava no dia, né? Ou seja, muita umidade e temperatura muito baixa que cria esse problema. Aliás, tinha o SIGMET, né, o SIGMET, que é um alerta meteorológico importante, que já falava e mostrava isso e tal, etc. O ATR, ele, em virtude de ser uma aeronave que opera nesses níveis, ele tinha defesas de ICE, anti-ICE e tal, ou seja, obviamente, isso está instalado, o projeto existe para isso. Agora, uma questão importante, esses equipamentos de anti-ICE, de ICE, eles são suficientes numa situação de gelo severo, como era aquilo, como aconteceu? São várias perguntas. Tem coisa pra caraca, né? Muita coisa, dá para uma live mas os caras aqui estão preocupados em saber, mas ou ter informação técnica, né? Vamos lá, olhando em termos de projeto, né? Quando você especifica um projeto, você se baseia nas normas, como a FAR 25, que é o caso do ATR.
E você tem ali uma condição mínima a ser atendida. Normalmente, quando você produz um avião, desenvolve um sistema, você tem que fazer, aquilo é o mínimo, você sempre faz além do que a norma especifica. Lógico. Tá? Em termos de mínimo. Além disso, você imputa ali no projeto também lições aprendidas. Lógico. Cases de outros acidentes ou de outros conhecimentos até internos da própria engenharia, que garante que você tenha ainda uma outra margem. Uma proteção maior ainda. Onde você fala, olha, isso aqui é crítico, o nosso avião tem essa e essa característica aerodinâmica, então vamos melhorar isso aqui, antecipar ainda mais. Então você acaba fazendo um upgrade até no nível de segurança, em termos de projeto. Em termos de meteorologia, nós temos aqui a zona de convergência do Atlântico Sul, e muita gente, eu falo isso, o pessoal fica meio bravo, né? Eu falo que nós temos o nosso corredor de tornados. Né? Sim. Se você rebater Oklahoma, né, a região né, onde você lá, tem lá no norte, tornados americanos, rebater para o sul, onde você tem a entrada de ar quente e úmido do Golfo do México, você tem a entrada do ar quente e seco das Rochosas e frio e seco do Canadá, o inverso é verdadeiro. Você tem aqui as frentes frias que são frias e secas do sul, você tem o ar quente e seco da Cordilheira dos Andes e você tem o ar quente e úmido da Amazônia. Ou seja, é uma a mesma coisa similar. Por que lá acontece 32 tornados numa noite? Porque você tem mais continentalidade. Então os sintomas, os efeitos, né, eles são mais intensos e mais frequentes. E o detalhe, você falando isso me remonta ao desenho da América do Sul, né? A América do Sul é fininha aqui, ela só abre ali no Brasil para frente. A nossa sorte é que quando essa formação se intensifica ao ponto de chegar a um ciclone, ela sai para o mar. Sai por mar, ela escorrega para fora. Então isso alivia. Mas essa formação, quando ela persiste por alguns dias, e dependendo da intensidade da massa fria polar, ela faz uma alteração mais rápida ou menos. Eu estranhei muito o dia anterior, o dia do acidente e o posterior, porque fazia tempo que a gente não via uma entrada de frente tão intensa e uma mudança brusca de temperatura, uma queda tão forte. Todo mundo sentiu isso. Todo mundo se apercebeu. Nós vivíamos num inverno quente e, de repente, um frio terrível. Como se fosse uma bolha de frio que estava esperando ali, não conseguia quebrar, a hora que quebrou o ar quente, entrou com tudo. Né? Então, se você observar, você dimensiona, por exemplo, um sistema de degelo para 1 grau, 1 milímetro ou 2 milímetros aí de gelo por minuto, por exemplo. Vamos supor que você faça esse dimensionamento. A máquina tem um limite, mas a atmosfera não. Nada impede você entrar numa condição em que a formação é de 3 milímetros por minuto. Sim. Ou seja, isso não é linear. Isso é logaritmo. Crescimento. Progressão geométrica, então vai aumentando. Exato, você pode ter um fator complicador no tempo de reação de um piloto, por exemplo. Na hora que ele está identificando um nível 1 de sistema de proteção. No instante seguinte já é outro. Já é outro. E já é outro. E já não deu tempo. Então isso pode acontecer? Pode. Isso levando em consideração que tudo estivesse funcionando. Ok. Porque nós já vimos também aí na internet, é lógico, só o relatório do CENIPA, só a investigação é que poderá afirmar isso, com certeza, mas falam até que poderia estar inoperante os sistemas de proteção. E se foi isso... Já escutei de tudo. Eu também. Então, eu acho que isso é terrível. Sim. Isso aí é caso de polícia, porque é terrível isso, quer dizer, é criminoso até um negócio desse, se é que isso aconteceu. Mais uma vez, com certeza, na investigação deverá ser levantado isso, né, e tal. Mas o piloto, ele tinha essas proteções, supondo então, vamos supor que estava tudo funcionando muito bem. Com esse grau de severidade fica mesmo desproporcional, ainda fica difícil, né? Ainda fica difícil. Fica, porque você, só depois de análise do FDR, é que você vai conseguir entender, e até do CVR, se você teve se prevaleceu o congelamento, se houve congelamento na parte de asas, a parte de deteriorização aerodinâmica, e principalmente a questão de penagem, né, que também é um outro fator crítico. Você pode ter tido mais acúmulo de gelo lá do que na asa propriamente dita, e você tem a questão de motores.
né? Porque As você blades. pode ter não só isso, congelamento. você pode ter nos inlets do motor, nas entradas de ar do motor, você pode ter o congelamento ali, mas ali tem o de-ice dele. Tem o de-ice, mas Sim. qual foi a quantidade? Você vê o caso do Sully no Rio Hudson. Né? Do Sully. Os motores nós sabemos que nos testes nós colocamos um canhão, né, com uma ave não é congelada, para não perder as características de uma ave viva. Você joga resfriada e o canhão dá disparo tiro de ave nas pás para simular um bird strike. Para simular uma colisão com pássaros. E ele foi derrubado por pássaros. Imagina a quantidade, né? Mas por quê? Porque, pelo que eu vi no relatório, foi todo eram gansos, né? Não, parece que eram pelicanos. Pelicanos? Falaram em gansos. Falaram em gansos. Gansos canadenses que migram lá e tal. Mas não importa. Aqui no Brasil sempre é urubu. Quantidade de pássaro ao mesmo tempo. Então, assim, além daquilo que não era previsto, quer dizer. É especificado para o motor. Né? E a mesma coisa agora. Pode acontecer de você ter uma condição não fazendo um paralelo com isso, né? Quer dizer, pode ter sido uma condição severa, mas não muito suficiente. Então, aquele de-ice ele pode ter sido não suficiente. Depois você tem outros problemas, né? Você tem questão de desempenho da hélice também. Se você tiver um acúmulo excessivo de gelo em hélice, você perde performance de hélice. Perdendo performance, perde potência. Perde potência, você perde velocidade. E houve uma queda brusca de velocidade. Você viu que porque isso foi filmado por vários ângulos. E tem um que aparece muito o som dele, com um motor, com um barulho estranho. O que você achou daquilo ali? Então, eu vi duas cenas que me chamaram a atenção. Uma foi uma foto, que um vídeo acho que foi um jornal americano, que ele pega um momento daquela descida em que há uma chama no motor esquerdo. Né, um retorno. Né? Só que o retorno pode acontecer por um stall de compressor. Entendi. Né? Então, eu vi aquela imagem assim, guardei aquela informação no bolso, e também a questão desse som, eu achei ontem um vídeo... som estranho. E tem um vídeo que é muito bacana, se não fosse trágico, né? Que traz pra gente que investiga um tempo maior de áudio desse som. Porque era um rapaz que devia estar tentando fazer uma gravação de como limpar uma churrasqueira. Esse aí, eu me lembro, eu vi esse vídeo. E ele colocou ali do lado e deixou gravando a churrasqueira. Ele começou a limpar. E você começa a ouvir... Ouviu o barulho do avião, que chama a atenção dele. Muito tempo ouvindo aquele barulho. Até que chama a atenção dele. Então, essa gravação eu acho bastante... Interessante. Com certeza, a comissão de investigação de acidente aeronáutico, que já foi montada, juntou tudo isso aí e os técnicos lá vão avaliar. Porque agora a dificuldade, você até fez a pergunta no início, é que você tem que colocar numa linha do tempo todos os gráficos dos parâmetros. Essas caixas pretas chegam a ter, dependendo do modelo, 600 a 2000, algumas até mais parâmetros. Mede tudo que você possa imaginar dentro da aeronave, motores, sistemas, subsistemas, etc. Condições de voo, né? Somatório, você tem que sincronizar isso na linha do tempo com o que acontece, o que está sendo falado e o que está acontecendo naquele instante. A gravação e também com as comunicações com o controle de tráfego aéreo. E toda outra informação que venha, ela tem que ser encaixada, inclusive essas filmagens. Isso. Encaixada na linha do tempo. Aí você tem a visão geral, o panorama geral daquilo que aconteceu. E aí é que você começa a descrever a história do acidente. E aí se pode chegar a algumas conclusões dos fatores que contribuíram. Isso pode chegar lá atrás no projeto. Sem dúvida. Passando pela manutenção principalmente, porque uma das coisas que se faz é levantar todo o histórico de manutenção, né? Não só manutenção, mas questões de credenciais de gestores, se havia alguma anormalidade com a ANAC, levanta-se tudo. Isso vai ser levantado, tudo isso é considerado, né, numa investigação. Você sabe, né, a gente dá aula, fala sobre segurança de voo, e eu particularmente regulamento de tráfego aéreo. Eu falo que tem muitos acidentes que eles começam no planejamento de voo. O cara já começou a cair quando estava planejando. Ou
pela falta de, né, ou falta de planejamento. E então, lógico, tudo isso é extremamente importante. Uma empresa aérea como essa, uma empresa regional, tem lá o despachante operacional de voo, né, que é o cara que faz, né, todo o planejamento do voo, plano de voo, vai fazer uma avaliação criteriosa, peso, balanceamento, mas uma avaliação criteriosa das condições meteorológicas da rota, e isso tem que ser passado para o piloto, né? Então o piloto lá, no briefing ali, ele recebe a documentação, tudo, nível, né, plano de voo esse aqui, avaliação meteorológica, alternativa, abastecimento, tem o NOTOC, que é aquele despacho de carga e tal, não sei o quê, se tem carga perigosa, não tem, enfim. Isso tem que ser feito em qualquer voo, seja um voo de uma empresa aérea, seja um voo, né, é responsabilidade do comandante no 91 fazer tudo isso aí. Numa empresa aérea isso é facilitado porque tem um despachante operacional. A bola é dividida. O despachante operacional de voo, né? É lógico, quando ele assume aquilo, ele está concordando, né, com tudo aquilo. Porém, não pode checar tudo aquilo. Porque não dá, você tem que confiar. Quer dizer, se disser que ele vai manter o nível X, ele vai. Se disser que ele tem que carregar tantos quilos, ele vai acreditar que o que está ali é o que... E se tiver que contestar, né? Se tiver que contestar, é ali na hora para mudar. Não vou botar mais combustível, porque a alternativa não é. Então ele tem, mas a margem é pequena. É muito tempo. Não dá. Tem muito item ali que você não tem como recalcular que o outro calculou. É lógico. A não ser que seja um voo muito rotineiro, que você bate o olho e... Falou, opa, tem coisa errada aí. Peraí, para esse voo aqui eu nunca pus tanto de combustível. Então algo está errado. Rever aí. Então, quando é muito rotineiro, aí fica mais fácil. Mas... E outra coisa, né? O serviço antigamente do Dove era cálculo, aquelas planilhas e tal. Hoje se coloca num programa, né? Quer dizer, hoje então basicamente coloca no programa lá e tal, e sai a coisa toda, talvez de uma maneira até mais automática, né? Mas, enfim, a gente já falou sobre a questão do de-ice, anti-ice, que pode ter alertado. E uma coisa, rapaz, Fragoso... Quando ele abaixa a cabeça e Fragoso, fala, rapaz... Fragoso do céu. Você viu o brigadeiro lá, qual é o nome dele? Do Moreno, né? Falando logo no início, quando aconteceu o acidente, porque houve um negócio lá, não, emergência, porque o órgão de controle não deu a autorização para descer, que é um negócio... Você fala, meu Deus, como não deu autorização? Emergência não deu. Falou, não. Aí ele diz que não foi solicitado emergência. Sabe, isso eu achei um negócio muito preocupante. Como controlador de tráfego aéreo, e a gente... Aliás, naquele dia, no dia posterior, eu estava lá em Belo Horizonte dando uma palestra justamente de segurança de voo, no seminário, lá na Líder. E é lógico, o assunto, óbvio, que acabou sendo o acidente. Mas uma coisa que a gente fala, bate muito na tecla, se você tem uma emergência, primeiro, a primeira coisa, estou com uma emergência, não importa o nível de gravidade, eu estou com uma emergência, eu preciso reagir a essa emergência. Existem procedimentos no simulador, você sabe muito bem disso. No simulador, você treina emergência, você simplesmente executa. É lógico, o Pilot Fly vai executar um procedimento que está previsto para aquilo que ele está treinado, né? E o Not Fly, ele vai comunicar, né? Ele vai comunicar, mas jamais, é incompreensível isso. Você está numa emergência, aí solicita. O que solicita? Não solicita nada, meu Deus do céu. Você simplesmente tem que fazer o que tem que fazer. Você tem que fazer, você fala, estou fazendo isso. Informo que estamos em descida e tal. E aquela coisa básica de instrução, você também aprendeu. 3 coisas são importantes numa emergência. Primeiro, voar. Ou manter o avião voando. Pilote, navega e comunica. Pilota, navega e comunica. Comunicar é o terceiro item.
Não que não é importante. Não, sim, é importante. Mas primeiro eu não peço autorização para iniciar. Primeiro mantém o controle do voo. Exato. E depois navega, vê para onde vai e depois comunica. Então me pareceu muito estranho. Parece que houve apenas uma solicitação para descer. E quando o piloto está no nível autorizado, em rota e tal, quando ele pede para descer, trocar de nível, a primeira coisa que o controlador fala, gente, aguarde. Aguarde por quê? Porque eu preciso coordenar com as aeronaves de baixo. Exato. Não é? E outra, numa emergência dessa, você fala, mas se ele descesse e tinha um cara bem debaixo dele e tal? Numa emergência desse gênero, uma despressurização explosiva, que é um negócio extremamente grave, o cara tem que meter o nariz embaixo. O que se faz? 45 graus do eixo da rota e mete e vai embora. Então, aí tem uma coisa, primeiro que eu achei muito estranho. Será que houve problema de percepção da emergência? Ou simplesmente foi aquela coisa de que foi rápido? Muitos falam, não, deve ter sido rápido demais. Eu acredito que foi rápido demais, mas não houve indícios antes. Ele estava numa área de formação de gelo severa. Sim. Então, há um primeiro detector que mostra ali, como que é o nome daquilo? Que a gente estava falando aqui, que fica fora do avião ali, que começa a congelar primeiro. Na realidade ele é o terceiro nível, né? Esse é o terceiro nível? Esse é o terceiro nível. Qual que é o primeiro nível? O primeiro é a parte de aquecimento elétrico, é tudo de pitot. Essas coisas aí. Mais simplesinhos, né? Que é o anti-ice dele. O anti-ice. Mas ele tem um detector que vê que está congelando, externo, que está havendo congelamento. Ora, quando chega nessa situação, eu preciso declarar emergência. Aí falando, não vou declarar Mayday, não importa. Esse negócio de Pampam e Mayday, pelo amor de Deus, eu vou falar aqui, eu canso de falar isso. Pampam é emergência. É que é uma emergência que não precisa. Não implica no negócio imediato de assistência imediata, mas implica necessariamente de uma ação imediata. E é emergência. Aí o cara, não, mas se eu declarar emergência, na companhia vai ficar mal, eu vou perder o CMA. Pelo amor de Deus, não perde CMA. Mas sabe o que é? Então, eu acho que eu fico muito... Eu não sei mais como falar sobre isso. A aerodinâmica de performance, ela é mais sutil. Porque ela vai progressivamente E daí talvez seja, então, essa questão da demora da percepção do problema. Você pode ter essa demora numa fase inicial. Então vamos supor que demorou um pouquinho, mas ele percebeu, né? E aí ele fez um pedido para mudar de nível, o controle pede para guardar, que seria o tradicional, certo? Mas, enquanto ele escuta aguarde, a situação se agravou de uma maneira... deteriora rapidamente, numa fase 2 e 3 já de imediato. Sim. Né? Então, a atmosfera... Você acha que ele tentou descer, cara, ali? Sei lá. Então, quem vai dizer isso são os traços do voo. Porque você vai cruzar comando do piloto... entendi. Com superfície de controle... razão de descida, velocidade, você vai cruzar essas informações. E como a aeronave reagiu a esse comando dele. Poderia ter travado, será? Poderia ter travado os comandos. Você quer ver uma possibilidade? Porque ele estava no piloto automático. Gente, está rápido demais, né? Porque eu vou me empolgando aqui, me desculpem. Mas você quer ver uma possibilidade? A Michelle está falando ali devagar. Ela já está olhando bravo. Mas, só vou dar uma possibilidade que nenhum dos canais foi levantado. Né? Parte, ou se não todo, os comandos de aileron, por exemplo, né, são em área não pressurizada. O que impede de você ter congelamento e travamento de rodanas? Nada impede. Agora, como é que você vai perceber isso? Vai depender se você tem sensores de força nos comandos que eventualmente foram registrados, vai depender se os sensores de posição... No FDR é possível identificar esse tipo de coisa? Nos parâmetros do FDR lá? Dependendo do olhar de quem está fazendo isso, porque uma das, por exemplo, das atividades que eu fazia, né, na Embraer era ler praticamente, validar todos os ensaios daquela campanha de ensaio que eu estava cuidando.
Uhum. Então, você tinha... E você trabalhava especificamente em aerodinâmica e performance. Aerodinâmica e performance. Então, quando a aeronave voa, nós fazíamos uma proposta de ensaio, onde é como se fosse uma receita de bolo. Entendi. Faça isso no ensaio. Às vezes nós voávamos junto no ensaio. Aí o ensaio era feito, volta, baixa todos os dados. Todos os fabricantes é a mesma coisa. Você transforma os dados em gráficos. Para a definição de cada manobra, você tem uma sequência de parâmetros. Você plota essa sequência de parâmetros para definir cada uma dessas manobras e você confronta com o requisito para ver se, por exemplo, numa situação de derrapagem da aeronave, num ensaio de derrapagem, que é o ensaio de estabilidade e controle, nós chamamos de steady head side slip, né? Que é você estar com asas niveladas e derrapando, se você não deu batente de comando. Você tem que conseguir manter a aeronave sob controle sem dar batente, por exemplo. Ou se der batente, você não pode extrapolar uma determinada força. Então, às vezes você vai fazer um stall, qual foi a força de recuperação? Passou de um determinado limite? Isso está na norma. Então, tudo isso é avaliado. Olha o nível de precisão que a gente tem que avaliar para certificar uma aeronave. Para certificar uma aeronave. Então, o processo de um FDR, num acidente, é o inverso. Sim. Né? Você vai pegar aquilo, vai fazer essa mesma análise para entender o voo. Você tem um voo, um ensaio em voo, baixa os dados para você verificar se cumpriu. E lá é ao contrário. É lá, se tiver uma coisa diferente, você vai perceber que podia estar travado. Porque uma coisa interessante, é óbvio que ele foi na rota, ele estava com o PA ligado, né, o piloto automático. Em princípio, sim. Em princípio, sim. Mas dependendo das condições de turbulência... Ele desarma? Não necessariamente desarma, mas muitos dos procedimentos recomendam você desarmar. A desengajar. Justamente para que você, se não desengajar o autopilot, você pode ter uma sobrecarga estrutural. Sim. Porque o autopilot automaticamente vai querer lutar contra as variações do voo pela turbulência. Então, a maioria dos manuais fala desengajar. Desengajar. Se ele não desengajar, supondo, gente, nós estamos aqui, esse papo é um papo assim, eu diria... Mas é só um parênteses, é que tudo isso são coisas que a investigação vai levantar. Exato. Pode existir ou não, né? Então, são muitas formas de você chegar a um stall. E, inclusive, gente, a nossa proposta aqui não é ficar tentando adivinhar, mas especialmente, e o grande propósito desse canal, aliás, se você não segue a gente, segue aí, tá gostando desse conteúdo? Muito legal. E porque nós colocamos isso na comunidade da Espaço Aéreo, né? Para nós é muito importante conceitos que nós estamos comentando aqui de atitudes, possibilidades, com o objetivo de aprendizado. Eu espero que tenha aí muitos pilotos que estão acompanhando e estão vendo isso. Eu espero que isso tenha contribuído. Nós temos que, diante de um caso desse, de um acidente tão triste, na verdade, mas nós precisamos tirar lições, não é? É uma sensação de aflição você ver a queda dessa. Não, dá. Para quem voa, né? Cara, eu fiquei chocado, assim. Eu fiquei chocado e eu me pergunto, deu uma sensação de impotência, sabe? Assim, meu Deus, nós estamos errando, cara. Onde nós estamos errando? Por natureza, né? Nossa. Não, então, e você fala, como é que pode um avião cair assim, cara? Complicado. Onde nós estamos errando? Eu me coloco como instrutor, sabe? Como controlador de tráfego aéreo, como escritor. Onde que nós estamos errando? O que precisa mudar? É essa sensação de impotência que me deu. Exatamente. Mas não tem, o que eu vou falar não tem relação com esse caso em si. Mas eu estava lendo um livro americano sobre meteorologia, até comentei para você antes, né? Que um dos primeiros itens que o autor fala é como os pilotos subestimam a formação de gelo em nuvens estratiformes. Por que nuvem estratiforme? Não é porque ela é estratiforme que tem menos gelo que uma nuvem cumuliforme. Né? Ou ela pode ser de grande intensidade de massa polar e permitir a formação de gelo até mais intensa, se ela quiser. E existe essa, e normalmente, como elas estão coladas no chão, né? Na grande maioria, os nimbus estratos, mais próximos, você vai passar por ali normalmente em situação de decolagem ou pouso. E baixa altitude, né? Bem baixa, né? Sujo aerodinamicamente, com flap baixado, trem baixado. Sim.
E quanto mais peças para fora, mais fácil a formação de gelo. De formar gelo, isso. Mas imagina se lá eles falam que o piloto subestima, você imagina aqui que é um país tropical, Sim. onde é difícil você colocar na cabeça do aluno que essa condição de formação de gelo ela é viável aqui, e muito. Acontece, é uma realidade e derruba a aeronave, a gente viu isso. Aproveitando que você está falando sobre isso, no Nordeste, eu vi um papo aí, né? Não tem como formar gelo no Nordeste por causa do calor. Pode acontecer. Sim. Pode acontecer. É lógico com menor intensidade, talvez, não é? Porque você não tem frentes assim chegando lá, né, e tal. É aquela coisa. Mas não é impossível. A dinâmica atmosférica e as leis físicas e químicas que acontecem continuam valendo. Não importa se é lá ou aqui. Mas a chance a chance é bem menor. Porque você vai ver lá na região da zona de convergência intertropical, você vai ver a formação de grandes tempestades. Sim. Né? Vão atingir altitudes mais elevadas, em quem vai ficar mais sujeito a isso são aeronaves maiores em voos... Os grandes jatos. Em voos mais longos. Né? É. Então, isso tem variação. Bom, nós já falamos praticamente tudo aqui, né? Eu só queria lembrar a questão da minha área, né, que é controle de tráfego aéreo. Em caso de emergência, eu queria ratificar isso para todos os pilotos que estão nos ouvindo, colegas e tal. Numa emergência, você não solicita nada. Numa emergência, você executa o que está previsto. Tem que fazer o que precisa fazer. Tem que fazer aquilo que você foi treinado a fazer numa situação de emergência. O que você precisa é voar à frente da aeronave. Exatamente. Para antecipar... Ter a percepção do que está acontecendo. Para essa percepção ser mais efetiva. Exatamente. E você ter tempo para você fazer. Para fazer a manobra. Ou seja, comunicar, você comunica o que está fazendo na emergência. Você não solicita a autorização, né, para fazer isso. E o engraçado, lembrando do Lamia, né, o Lamia, ele sabia que ele estava sem combustível e tal. Ele estava preparadíssimo para a emergência. Preparadíssimo, porque ele tinha certeza de que estava sem combustível. Ele estava para causar uma emergência. E aí acontece uma coisa que nunca aconteceu, um outro avião declara emergência. E o cara, e é lógico, a controladora, o avião declarou emergência, era uma coisa boba lá, mas o cara declarou, ela manda ele fazer a órbita. E o pior, ele começa a órbita. Exato. Se ele não tivesse feito aquela órbita... Porque ele queimou de combustível na órbita. Queimou na órbita, ele pousaria, cara, porque ele estava 8 milhas de tocar a pista. Então, eu acho que uma grande lição aí, né? Emergência se executa e se diz o que vai fazer, quando muito, porque ainda a terceira opção, voa, navega e comunica, mas comunicar no sentido de falar, o not fly, ele vai falar o que você está fazendo por causa de uma emergência. E declare emergência, né? Declare emergência quando for necessário. E se for o caso, não, eu errei, não era uma emergência, não precisava, não, está tudo normal, foi aqui uma luzinha que acendeu, sei lá... Zero trauma. O que não pode é ficar meio assim anestesiado na emergência e pedindo autorização, e eu preciso de autorização para descer, eu preciso, pelo amor de Deus, isso não faz um menor sentido. Sim, e a última coisa, me desculpa, eu já estou até dando tosse, né? O copiloto era 35 anos, né? Aliás, nosso aluno, né? Foi nosso aluno. Nosso aluno. Cara, não é para isso que a gente treina, né? Cara, na turma, né? Não, é umas coisas assim. E um cara bom. Então, né? Então, não era... Eu acho, sabe, muitas vezes, aqui, né? Muitas vezes o piloto é traído, né? Sim, traído. Sim. É traído pelo sistema, é traído, sei lá, é muito complicado. Lógico, não estou falando nada aqui, mas... porque num acidente aeronáutico, gente, tem sempre dois grandes vilões. Ou é o piloto, ou é o controlador de voo. E muitas vezes as pessoas não têm noção de que tem toda uma estrutura atrás que pode contribuir e muito para o acidente. Acontece que na ponta de lança lá do voo é piloto e controlador de voo. Exato. E aí
familiares e a própria sociedade... É o último dominó. É o último dominó. Se um cara bem treinado, né, ele consegue e tal, mas tem lance que não dá. O acidente já se configurou e não tem mais o que fazer. Quando ele aparece no vídeo lá, já não tinha mais nada para fazer ali. Já não tinha mais nada para fazer. Então, é lógico, as sociedades familiares querem o responsável e normalmente se acusa o piloto, se acusa o controlador de voo. E muitas vezes eles que foram os caras que seguraram o máximo que deu, né? Então a gente não deve fazer um pré-julgamento disso, temos que aguardar o relatório. Mas ele tinha 35 anos, quer dizer, bem jovem e tal, tinha tido experiência na Avianca, né? Você que conhece um pouco mais a história dele, ele tinha voado na Avianca como copiloto, né? Foi instrutor da EJ, inclusive, ele foi nosso aluno, depois... Voou fora do país. Fora do país, voltou, então... com uma experiência razoável e tal, né? E aí o comandante era bem mais velho que ele. O copiloto. O comandante. O copiloto era bem mais... 61, parece. Então, bem mais velho que esse, eu não... possivelmente alguém também com muita experiência. E aí falaram que a diferença de idade, porque talvez o cara que era mais velho, que tinha que ser o comandante e não ele, essas histórias, né? O que você acha disso? Mas se fosse assim, a gente estava frito, né? Estava frito. Porque quem não sabe, temos uma história muito maluca, né? Porque quando eu fui fazer meu curso do INVA, no Aeroclube de São Paulo, eu era instrutor, né? Depois, quando eu fui dar aula na IMB Morumbi, eu era o teu aluno. Meu aluno. Depois trabalhamos juntos, né? Então, ora eu sou o instrutor, ora ele, então nós temos uma longa história assim, né? Na aviação é assim. Às vezes você, como por exemplo, né, você pega um copiloto mais velho, mas pô, o copiloto é mais velho. Não é isso, é que na realidade ele foi para uma outra empresa, voava essa aeronave numa outra empresa, aí a empresa quebra, por exemplo, aí ele muda de empresa, a empresa tem outro modelo de avião, como ele não tem tanta experiência na frota e naquele modelo, ele passa um tempo como copiloto, depois ele é promovido para comandante. Enquanto isso, um outro mais novo que já está naquela empresa, ele é o comandante. Então isso é normal na aviação. Cada hora você vê um cara do lado com uma idade diferente, então isso é não tem nada a ver, quer dizer, essa mais argumentação... importante é o entendimento, é o CRM, isso, né? É a relação entre um e outro, isso é muito mais importante do que profissionalismo, né? Profissionalismo, experiência e proficiência. É isso que conta no final das contas. Fragoso, muito obrigado. Eu acho que eu continuaria a tarde toda aqui a gente batendo um papo e tal. Não vamos continuar porque tem a chefe já falou que tem ela já está. Isso. Ela falou, não, tem outra gravação aqui na sala e tal. Mas, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Olha, entra na comunidade Espaço Aéreo e não esquece de seguir a gente. Tem uns conteúdos muito legais, tá? Um grande abraço.